Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem nessa manhã, agora é tarde, na verdade, né? De sábado, tô gravando um pouco mais tarde hoje pra vocês, que eu tava um pouco na corrida agora de manhã, tirando fotos do bebezinho. E vamos falar um pouquinho aqui sobre mercados gerais? Vamos? Então tá. Então aqui, Ibovespa diário. Cara, não tem muito segredo, né? Que a gente sabe que a última pernada válida foi essa aqui do diário. Ó, presta atenção. Sempre presta atenção qual é o tempo gráfico que a gente tá analisando, tá? Do diário a gente teve sim o choque bem aqui, pá, repicamos, voltamos pra cá, fizemos até a manipulação aqui e agora parece muito que esse movimento é de mitigação para possível continuidade de baixa. Pode ser. Se a gente for prestar atenção, inclusive na intenção do movimento, olha o tanto quantos dias nós levamos, mesmo patamar, essa queda toda até aqui. 9 dias para isso tudo acontecer, enquanto do mesmo patamar aqui para começar a subida, a gente levou 15 dias. E a gente ainda se mantém nessa lateralidade, ou seja, o comprador ele tá muito mais cansado do que o vendedor. A gente poderia até, inclusive é bem possível, né, bem óbvio aqui pra gente desenhar, um canalzinho de alta que ele tá fazendo no diário, que normalmente as estruturas de mitigação, né, ó, a gente tem estrutura de impulso, pá, seguida de uma estrutura de mitigação. Ela sempre vem em formato de um canal, normalmente, tá? Deixando um industrial, algo assim, até encontrar uma região que ele já considera uma região suficiente de prêmio para quando tocar, dar aquela bitoquinha aqui, despencar e fazer mais uma estrutura de baixa, uma continuidade de baixa. Se a gente for olhar no semanal a gente só teve o choque, tá? Então, se eu tive somente o choque, ou seja, somente a pernada que fez a validação para baixo, agora seria o repique, e se eu tiver a próxima pernada para baixo, isso aqui se caracteriza como uma reversão do tempo gráfico do semanal, tá? Se ele fechar abaixo, der a continuidade nessa queda. Aí sim, realmente a gente pode estar vendo aí um movimento um pouco mais íngreme por si só. Preste bem atenção, e eu tenho falado já há um tempo com vocês que normalmente o player gosta muito de fazer um spring, né, uma manipulação no primeiro boss. Então a gente esperaria o movimento assim, ó, ele tá vindo para cima, como ele tá vindo aqui, pega e faz a pernada de baixa, pá. Nessa pernada de baixa ele tem um candle que fecha abaixo desse fundo, fazendo este candlezinho aqui, serve nos 60 minutos, serve no 2 horas, serve nos 5 horas, tá? É algo que expresse o quê? O que é o spring? O que é a manipulação? Muita gente vai estar olhando isso aqui com o primeiro sentido. Não, isso aqui é fundo. Então, se é fundo, é suporte. Eu vou comprar aqui porque é muito seguro. Só que primeira regra, primeira aula de SMC, que tá aqui no nosso playlist, pouco a gente fala, só é fundo se rompe topo. Ou seja, só poderia considerar isso aqui como fundo verdadeiro se eu tivesse o rompimento desse topo aqui. Caso contrário, não é. Caso contrário, isso aqui é o inducement. E se é o inducement, isso aqui é facilmente ponto de liquidez de um institucional, tá? Então, ele coloca muita gente aqui na compra. E aí o institucional vem e arregaça o preço, arregaça de um tanto, fazendo isso aqui, ó, pá, já estopa essa galera comprada. Quando faz esse movimento aqui, ó, quando faz esse movimento aqui, que eu tô colocando em preto aqui, muitos estariam também olhando, né? Porque tem a galera compradora, né? Fominha por comprar, ama comprar, e tem a galera que é alucinada por venda. Então vai olhar isso aqui, vai falar, é um pivô de baixa, estarei vendendo. E essa galera vende aqui, ó. Vende aqui. Quando eles vendem aqui, eles dão o quê? Combustível para o institucional. Agora o institucional tem que só fazer assim, ó, uma bitoca para você, meu amigo, faz um candle positivo e já assusta todo mundo e eles vão começar a estopar, e é quando a gente vê aquele forte movimento de guinada. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Nas nossas aulas, inclusive às vezes na mentoria não somente, mas na comunidade, o Clinton acaba olhando e mostrando também algumas correlações que a gente pode estar estudando em outros gráficos para que a gente saiba qual o melhor momento de buscar esse fundo de Bovespa. Se você quer participar, aproveita aí a comunidade, o QR Code, 30 dias gratuitos, coloca como Pix e você vai poder aproveitar, né, usufruir dessa comunidade. Pergunta por qual é a correlação que a gente vai usar para saber onde é o fundo de Bovespa. E aí, justamente, a gente vai poder falar de um conteúdo um pouco mais avançado, né? A gente tenta juntar a galera lá na comunidade, porque lá a gente tem mais liberdade para falar. Aqui eu acabo falando com todo mundo, né? E quando eu trago conteúdos para cá, vou ser sincero de vocês, passa 1, 2 semanas, já tá em outros canais que são muito maiores do que o nosso, e aí a gente acaba perdendo o público, né? Então, isso aqui vai ficar guardado para quem fica junto com a gente, quem valoriza o nosso trabalho. Então, aproveita e entra na comunidade lá. Todos os dias tem lives diárias às 8h15 da manhã para vocês,
falando das melhores regiões de compra e venda dos principais ativos do mundo. Além disso, você pode pedir aquele ativo que você está de olho e também aquilo que você está pensando de construção de carteira médio e longo prazo, a gente olha também a parte fundamentalista para você, então aproveita lá. Belezinha? Agora que eu já dei essa introdução aqui para todos vocês, vamos botar aqui nossas regiões principais que a gente vai trabalhar essa semana. E eu falo para vocês, cara, valorizem o conteúdo de domingo, viu? Valorizem, porque aqui foi justamente a cravada da máxima que a gente tinha lá no índice futuro, cravou junto com o Bovespa, e aqui parece que ele tá até fazendo uma manipulação para tentar cair mais embaixo. De toda forma, ele tá andando nesse canal, né, que ó, ficou bem explicado aqui o canal para vocês. Então, o ideal seria que ele fizesse assim, ó. O ideal seria que ele estourasse para cima, para aí sim dar venda. Então, muito cuidado em vendas aqui próximo desse canal, beleza? Então, aqui vocês estão vendo que tá muita coisa em amarelo, porque eu não tenho todas as confluências necessárias para que eu faça uma tomada de risco. Então, todas essas amarelas é a região que a gente vai operar um choque micro, uma reversão de tendência a micro, né? Ou seja, se uns 5 minutos, por exemplo, que é a referência 60, 3 horas, né? 60, 5 horas. Se o preço estiver chegando assim, eu vou esperar o preço romper esse topo e quando voltar aqui eu posso buscar pela compra. Eu não vou comprar nessa pernada de agressão, eu vou comprar na pernada de confirmação, que é mais seguro. Eu sei que de fato vai existir um comprador ali. Primeira e única região que eu tenho validada aqui que poderia até ser de risco é somente essa, de 176.618 até 176.270. Próxima região de compra que nós temos aqui, 174.770 até 174.230. Depois, 173.751 até 173.244. Próximo, 172.164 até 171.650. E depois, para as duas últimas aqui, 170.500 até 169.435. Essa aqui eu tô deixando aqui, mas não é para operar, tá? Eu não operaria ela mesmo. É a defesa do médio do player, mas tem muita liquidez aqui muito próximo. Isso aqui é só para a gente usar como referência. E o melhor ponto, o comprador mesmo tá aqui. Deixa eu deixar isso aqui pra cá. Em 166.450 até 163.640. Região de venda aqui já não me adianta mais. Agora somente aqui, meu caro. Em 182, 112 até 183, 521. É isso que temos. Índice futuro. Índice futuro eu deixei também, inclusive, a marcação aqui do próprio canal. E assim, cara, a gente cravou a máxima da semana e cravou a mínima da semana. Não, Ariane, a gente não cravou. Você é uma mentirosa, você é doida. Veja o último vídeo de domingo. A mínima da semana foi aqui, ó. Isso aqui eu falei pra vocês que era o quê? A defesa do médio do player. A defesa do médio do player. Minha referência, minha manipulação, minha defesa do médio. Falei que ia capturar isso aqui. Foi onde ele parou e deu movimento daqui nada. Venda de... Isso aqui foi 22. 22 foi quando? 22 foi sexta. Essa sexta aqui a gente já tinha feito essa venda. Mesma região continuava válido aqui no dia 28, que foi na sexta-feira? Não, tô viajando, passou. Dia 28 foi terça-feira, também cravando o movimento de manipulação aqui em cima desse topo. E depois aqui no dia 31, né? No caso, o 31 foi ontem, né? Quando o Ibovespa parece que aconteceu, nem sei o que aconteceu aí, viu? Deu um faniquito, um pane no sistema total, sei lá. E aí realmente abriu aqui e ficou morrendo aqui o preço nessa região. Agora vocês vão ver que, ao contrário do Ibovespa, olha só, o Ibovespa, ele não rompeu o canal. Olha só, ele continua bem respeitando esse canal. Mas o índice futuro, ele rompeu o canal. O canal estava sendo muito bem respeitado, que ele rompeu esse canal. Então, pode ser que ele capturou a liquidez suficiente para conseguir vir e liquidar essa região aqui, só dar a venda aqui. Não sei se vai acontecer ou não. Fato é, quanto mais demorado esse preço levar, melhor para mim que quero vender aqui. Porque se o preço vier de uma vez, ele vai demonstrar uma força compradora muito forte. E eu quero que o comprador continue cansado, igual eu tô ultimamente. Vocês veem, eu tô ofegante o tempo inteiro com a quantidade de hormônio que eu tô tomando. Então, assim, eu quero que ele seja igual a mim aqui, para que a gente possa vender aqui de forma mais tranquila para vir para cá, tá? Vindo reto não me agrada nem um pouco. Aí eu vou ter que
avaliar se vale a pena, na verdade, entrar só por a confirmação de choque para baixo ou se ainda o risco estaria valendo. Aqui eu deixo esse ponto de liquidez, tá? Então, primeira venda que eu tenho e a única venda válida agora aqui nesse ponto tá em 187,750, tá 189,470. Eu não quero mais vender aqui. Vou deixar em preto como se fosse, tipo, luto pela essa região, de luto mesmo, já não existe mais para mim. Aqui jaz uma região, essa região também aqui já não nos interessa mais. E agora nós temos algumas regiões somente por entrada de confirmação que ainda são válidas. Importante para essa região ficar em azul, que a gente tem esse movimento aqui, ó. Pá, rompendo isso aqui passa a ser azul. E aí vira uma região muito mais forte, porque foi a região responsável por validar uma perna e dar continuidade na tendência de alta dos 60 minutos. Beleza? Primeira região de compra aqui, tudo isso aqui ainda se torna uma região de confirmação, regiões fracas, mas válidas. Em 176,470 até 176,070, depois 175,220 até 174,960, depois 174,150 até 173,650 e por último 172.000 até 171,426, tá? Aqui, melhor ponto possível de compra, mas tem que andar muito. 170 até 167,420. Ao longo da semana, conforme o preço vai chegando mais perto, o Clinton vai filtrando para vocês isso dentro da comunidade. Beleza? Dolinha. Dolinha aqui, vou deixar também limpo aqui, porque eu acho que às vezes fica muito desenho, né? Mas eu tenho que deixar os desenhos como referência. Se a gente for olhar o 300 minutos por si só, o que a gente consegue ter de entendimento do movimento, né? Eu estava tendo uma tendência de baixa, que quando eu fiz essa reversão aqui, fechei acima, reverti o fluxo. Já está 100% de alta, 5 horas, 300 minutos? Não, ele precisava recuar e fazer o primeiro choque. O primeiro boss, desculpa. Aqui foi o choque e aqui o primeiro boss. Fez o primeiro boss, beleza, Creuza, agora eu viro para 100% de alta. E aí o preço ficou aqui sambando nos 30. Até que, só para não falar besteira, tá? Que eu vi, mas eu não confirmei. Até que ele fez, de fato, o choque aqui nessa movimentação de novo para baixo. Trazendo 300 minutos de novo para um samba do crioulo doido. Então, ele está para os dois lados. Se eu pegar toda a região de trabalho aqui, toda essa região de trabalho, eu posso estar enxergando isso aqui como minha principal referência, tá? Isso aqui seria todo o movimento de manipulação que nós tivemos. Defesa, 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 defesa. Tá na hora desse cara chutar para cá. Se ele não conseguir, ele vai me perder. Tá? Questão de tempo. E aí, para isso, a gente vai usar a correlação, inclusive, que o Clinton traz na comunidade, de índice por dólar, tá? Ah, mas não tem a ver a correlação. Siga o gráfico, tá? Essa galera que fala que não tem a ver é porque estão operando 1 minuto nos dois gráficos. Às vezes, realmente, os dois podem estar subindo, mas a correlação macro existe e ela é verdadeira. E não importa se fala, se não é. Quando você traz mais dólares para dentro da nossa economia, você transforma dólares em reais. O seu dólar cai e eles, para onde que vai esses reais? Onde é a grande maioria do investimento gringo, né? Bolsa, renda variável, boas empresas, empresas com excelente aspecto fundamentalista, tá? Não é o lixaral de small caps, não, tá bom? São as grandes. Tá? Então, a relação macro existe e a gente segue esse gráfico do WIN versus a WDO, que vocês podem ver um pouco mais na comunidade, tá bom? Isso é feito pelo Profit mesmo. Então, é isso, né? A gente tá numa região aqui, comprador fica difícil a querer ficar vendendo por aqui, lógico. Tem regiões que a gente pode tentar vender por um tempo gráfico menor, mas assim, muito, muito complicado. Inclusive, até a gente estava comentando com a galera dos nossos mentores, nossos mentorados, na verdade, nossos alunos, que a parte do operacional é a gente identificar, né, qual ativo tá bom e qual ativo não tá bom. E assim, o índice e o dólar estão num momento, num timing complicado. A gente pode operar? Com certeza, mas é mais fácil a gente fazer dinheiro naqueles que estão mais direcionais, né? E a gente tem muitos outros pares, por exemplo, do Forex, alguns índices que estão fortes, que dá pra gente poder comprar, ou estão muito fracos, 100% de baixa, dá pra gente vender, basta procurar. O bom do nosso operacional é que ele funciona em todo e qualquer mercado. É diferente daquele cara que fala que você tem que ser especialista num único ativo, é porque aquele operacional dele só funciona lá, ele não conseguiu fazer funcionar em nenhum outro lugar. E a gente não tem apego ao ativo, eu tenho apego ao meu operacional, então ele tem que funcionar em todos. Eu vou procurar onde tá
o melhor ativo para que ele possa performar melhor. É isso. Então vamos aqui para as nossas regiões já marcadas. Eu só tenho uma região que tá bem bacana ainda, que é esse ponto aqui, que eu tenho uma linha de boss de 5 horas aqui, em 5084 até 5063. Fiquei esperando muito tempo essa liquidez, né? Vocês sabem, olha aí nos últimos vídeos, mas do jeito que ele veio aqui capturar essa liquidez, não é possível que ele já matou o cara inteiro. Então eu ainda acredito que tenha uma certa liquidez sim aqui, tá? Vou até deixar marcado. Todas essas regiões aqui em amarelo são regiões vendedoras, fracas, mas com potencial de pelo menos aí dar um day trade. Lógico, se eu tiver um choque micro para que eu possa entrar em alguma entrada de confirmação. Gostaria realmente de poder operar muito mais as extremidades, que é essa aqui, que é uma extremidade, e essas outras aqui, né? Para mim seria muito melhor. Mas eu tenho que deixar, porque tem gente que é alucinado e parece que só sabe operar dólar, coisa que a gente já falou que não precisa ser assim. Tem muita coisa boa para a gente extrair do mercado financeiro e não só isso aqui da B3, tá bom? Então, primeira região vendedora 5138 até 5144, depois 5155 até 5156, depois 5173 até 5180, 5192 até 5201, depois aqui, não tá marcado por quê? Por último, 5.231 até 5.243. Aqui a gente não pode... Opa! Aqui eu tenho que evitar de operar porque tem esses equal highs, então tem muita liquidez, e aí eu só operaria melhor região de venda possível essa daqui. 5.369 até 5.409. Top, top, top. E depois dela a gente vem para essa região de 5.511 até 5.541. Belezinha? É isso que temos de doleta. Vamos aqui falar do mercado lá fora. E, finalmente, olha só, a gente tá olhando o DXY há muito tempo, né? Finalmente ele saiu daquele marasmo, deixou aqui sim. Isso aqui tem uma liquidez aqui em cima ainda. A gente pode trabalhar como alvo de qualquer operação que a gente for fazer de compra destes pares aqui. Cadê vocês? Ó, compra desses pares aqui, porque agora a gente já sabe que esses carinhas aqui chegaram num potencial fundo. Veja que no diário ele deu a bitoca aqui no 30, olha só. Fundo de diário depois dessa forte movimentação de alta, então a gente pode esperar no mínimo um repique. Aqui tem uma área de valor validada junto com uma linha de boss do diário, então excelente ponto de procura de compra por esses ativos aqui, todos que têm o SD na frente. Consequentemente, se isso aqui subir, isso aqui vai cair, e aí a gente pode ficar mais tranquilo nas vendas desses pares, beleza? Se perder essa região, a gente vem direto e reto para cá em 98,69 até 98,316. E caso ganhe essa região, a gente só vai ver mais uma venda aqui em 103,180 até 104,68. Olhando aqui para o que é bem correlacionado ao DXY, né, que é o euro-dólar, deixei essa primeira região aqui porque ela passou varada e reto e acabou parando na nossa segunda região, inclusive parando com uma divergência dos 60 minutos, com esse fundo aqui querendo ser retestado. Então, se a gente for pegar aqui, né, o risco retorno perdendo aqui os 60 minutos, ele tem 3/1 para ser pago ali. Aqui tá 3/1? 3/1, tá. Então tem 3/1 até o key level dele aqui, o nível que sustenta aí essa alta de 60 minutos. Eu só vejo espaço, eu não compraria nem aqui. Eu usaria esse ponto aqui como inducement para mim e eu gostaria de comprar nessa região aqui. Então agora tá facilitando um pouco minha vida o euro-dólar. Por mais que tenha coisa mais fácil para operar aqui que ele, e tem, aqui já dá pra gente tentar entender um pouco melhor, tá? Então ele já tá nessa região vendedora que foi de 1,1541 até 1,15766. Alvo dessa venda tá para cá, esse que leva que daria o 3/1, e regiões de compra que eu tenho aqui do euro-dólar em 1,14467 até 1,14304, e depois aqui uma entrada de confirmação em 1,3983 até 1,3852, beleza? Se passar essa região vendedora aqui, eu só vou olhar para uma possível venda nessa região de 1,1611 até 1,16456. Ouro também tá um pouco complexo, né? A gente vê que ele tá lateral aqui, ó, tá complicado. Eu deixei essa região em amarelo, mas assim, é muito delicada essa região, porque se for pelo tempo macro, né, por um tempo gráfico maior, essa região só seria validada mesmo se eu tivesse perdido esse fundo. Aí é ok, aqui seria mais bacana a venda. Ele ainda não perdeu esse fundo. Aí a gente fica pensando, será que isso aqui são topos e fundos ascendentes? E será que isso aqui vai estar se formando num canal assim? Então aqui fica complicado, tá? Somente se tiver um choque micro por aqui. E essa venda de um tempo gráfico bem curto, porque no 60, beleza. No 60 ele fez o choque aqui e ele tá validando essa longa pernada. Então eu olharia todo esse fractal. Não se assuste, às vezes, com as coisas que eu falo, tem tudo aqui no canal. E é importante que você adquira essa leitura. Você vê, eu não tô colocando, eu tô tentando entender o que o preço tá fazendo e depois eu coloco nossas ferramentas. É isso que a gente tem que fazer, tá? E não o contrário. Senão você fica viciado e acaba transformando um setup
coisa que é difícil você ter no mercado, um setup pronto, assim, tocou, vou vender, tocou, vou comprar. A gente precisa entender realmente o movimento do preço, o contexto, né, que é o mais importante. Então tá, única região vendedora que eu tenho aqui, que é uma região mais intermediária, né? Então, e muito cuidado, tem que ser com choque micro, região de 4130 até 4165, né? Delicadíssima, muito cuidado aqui. Ponto de venda, se eu pudesse escolher, cara, não vou esperar e vou operar o mais fácil, aí você espera aqui, tá? 4,314 mais ou menos até 4,383 e 84. Passou dessa região, a gente vai olhar para essa próxima região de 4,572 até 4,610. E aqui tem uma entrada de confirmação válida, sim, de 4,011 até 3,983. Lembrando que o melhor ponto de compra possível do ouro somente aqui, que é junto de uma região de mensal nossa em 3,609 até 3,451, beleza? E por último, mas não menos importante, meu querido S&P, que tá aqui. Essa região aqui, ó, essa mínima aqui, o Clinton mandou lá na comunidade, na live de sexta-feira, acho que era 9 e pouco da manhã, acabou acontecendo 11 da manhã. Então a galera tava todo mundo lá olhando, esperando a B3 abrir, quando isso aqui tava dando um puta de um trade. Você vê a importância da gente operar todos os ativos? Você vê? Mas enfim, meus amigos, essa região aqui de baixo foi a região do vídeo de domingo que eu marquei e agora eu já vou considerá-la 100% liquidada, não quero nem mais olhar para ela. Então, vocês estão vendo que as regiões aqui estão todas amarelas, mais seguro somente por aqui? Então, os índices americanos estão um pouco complicados também de estar operando, porque eles estão laterais, não estão direcionais. Então, a gente fica realmente com um pouco mais de receio. É a hora da gente avaliar um pouco, diminuir o risco ou sair do ativo no momento. Então, a única região de compra mais válida para nós aqui no momento, aqui tem tudo de bom, que eu vou operar o risco, é 6983 até 6942. Acima disso, a gente vai operar somente entrada de confirmação e somente se eu não tiver mais nada para eu fazer, eu preciso muito, tô de abstinência de clicar, aí beleza, você pode estar olhando para essas regiões, entendeu? A primeira região de 7356 até 7338, depois 7403 até 7385. Região vendedora única que nós temos aqui, que nós iremos tentar buscar operar, às vezes, por um choque micro, essa daqui, de 7.521 até 7.545. Essa é alaranjada, eu tô deixando para vocês já tem um tempinho, só pra gente ter uma referência da defesa do médio do player bem aqui. Mas eu não quero de jeito nenhum operar ela, porque ela tá contra a tendência macro. Então, deixa ela quietinha aqui, é só pra gente entender que o movimento, se eu tô comprado, aqui eu vou pensar que o player vendedor pode atuar, então eu vou começar a proteger minhas posições, entendeu? É mais isso que a gente quer entender desse movimento. Beleza? Então é isso, um excelente final de semana em família, um grande beijo para todos vocês e nos vemos na próxima.